Vamos lá então, pessoal. Geografia, página 24. Vamos falar um pouquinho da planta, uma forma de representação. Quando a gente fala em planta, não é aquela plantinha que a gente tem no vasinho em casa, não, tá? Vamos ver aqui o que é planta e o que ela significa. Observe a imagem a seguir. Ela representa parte do município de Barrinha, no estado de São Paulo, em visão vertical. O que nós temos aqui então? A gente estava vendo o município, tudo certinho, município de Araras, onde ele começa, onde ele termina, tá? Então aqui a gente tem um município de uma cidade chamada Barrinha. Então aqui a gente tem toda a área de Barrinha aqui, tá? Aqui a gente tem o rio, a gente tem a vegetação e a gente tem a cidade aqui. A gente sabe também que essa paisagem aqui, ela foi tirada numa visão vertical. O que é visão vertical mesmo? Lembra que a gente viu ali na página 22 que a visão vertical é a paisagem vista de cima para baixo? Ela é vista numa perspectiva em que tudo fica pequenininho, a gente não consegue ver dos lados, a gente não consegue ver em cima, a gente só consegue ver de cima para baixo, tá? Então a gente vai ver que essa visão, ela é uma visão vertical. Daí aqui, ó, com base nessa imagem, podemos representar essa parte de Barrinha por meio de uma planta. O que seria uma planta? Planta é a representação de um lugar visto de cima. Então é como se ele tivesse tirado essa foto de cima de um helicóptero, de cima de um monomotor, tá? Isto é, em visão vertical. Então a gente não está vendo o lado de nada, aqui a gente só está vendo ali embaixo que tem a casinha, que tem as vegetações, que tem o rio, mas a gente não consegue ver o lado dessa construção aqui, dessas casinhas de nada que tem aqui, tá bom? Então, ó, na planta os alimentos existem nesse lugar e são representados por símbolos e cores. A legenda da planta informa o significado dos símbolos e das cores. Então, toda vez que a gente tem uma planta, a gente vai fazer essa representação aqui, ó, tá? O que seria? O mesmo que esse daqui, só que aqui a gente vai colocar legendas, tá? Então, vamos fazer a comparação. Aqui a gente tem o nosso rio, aqui a gente tem toda a vegetação, aqui a gente tem todas as casas, né? Aqui a gente vai ter a mesma coisa, aqui a gente tem a vegetação, aqui a gente tem o rio e aqui a gente tem todos os quadradinhos aqui que tem as casas, tudo que tem aqui nesse município. Como que a gente vai saber o que tem, como que a gente vai saber distinguir o que é uma coisa e o que é outra? Através da legenda. Aqui, ó, toda vez que a gente tem uma planta, a gente vai ter a legenda dessa planta, para a gente saber ler o que está escrito aqui. Então, a gente vai representar o rio pelo azulzinho aqui. Então, toda vez que a gente vê esse azulzinho aqui, a gente vai saber que está escrito aqui que é rio, que é isso daqui. Aqui, ó, já é um azulzinho redondinho, que ele colocou como lago aqui na legenda, tá? Aqui a gente não encontra nenhum lago. Aqui, ó, acho que pequenininho aqui, é um lago. Aqui, ó, tá vendo? Daí a gente vai continuar, tem a rodovia, então quando a gente olhar aqui, a gente vai ver o desenho aqui e a gente vai vir aqui para saber o que é. Daí a gente vai vir aqui, ó, o que seria isso daqui, ó, essas duas linhas aqui. A gente vai vir aqui no desenho, a gente vai olhar. O que é aquelas duas linhas? Nada mais é do que as avenidas, tá vendo? Daí uma linha só vai representar a rua, que são essas daqui. Quando são duas linhas, as avenidas. Daí a área urbana, a área onde tem pessoas morando. É a cor de rosinha aqui, ó. Então, é aqui, ó, as cidades. Daí a gente vai vir ver qual que é a área arborizada. Então, você vai ver aqui, ó, que tem. É facinho você ler a legenda, você vai ver aqui. Esse verdinho com essa bolinha aqui, como se fosse um floquinho, e você vai ver aqui, ó, então essa área aqui. E se você olhar aqui, tudo que tem aqui vai ter aqui também, ó, tá vendo? Ó, vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tem aqui, ó.
Então, a gente vai ler desse jeito, tá? Tudo que você vê aqui, as cores, você vai aqui, você vai entender. Ah, esse laranja aqui, o que significa? Você vai vir aqui, ó, área preparada para cultura. Então, aqui, certamente seria a área da zona rural, né, que está preparada para ser plantado alguma coisa. Aqui vocês têm ponte, vocês têm viaduto, então seria isso a legenda nossa e a nossa planta, tá bom? Então, toda vez que vocês tiverem uma planta, vocês vão ter a legenda para vocês saberem como que está localizado aí, tá? Daí, tem duas perguntas aqui, ó. O que é planta? Daí vocês já sabem, porque tem aqui no livro, tem a resposta e eu falei para vocês. Qual a função da legenda de uma planta? Legenda, ela serve para você ler a planta. Qual que é a função dela aqui? Para você fazer o quê? Com a legenda você consegue fazer o quê? Localizar alguma coisa? Então, você vai pensar, você vai dar uma estudadinha aí e você vai saber responder. Daí tem aqui, a página 26. Então, tem aqui em cima, ó. Os desenhos representam o mesmo lugar? Então, tem o desenho 1, né? Daí tem o desenho 2 e tem o desenho 3. Daí, você vai colocar aqui, ó. Compare os desenhos 1 e 2, ou 1 e 2. Qual deles representa a visão vertical desse lugar? Daí lembra que a gente já viu sobre visão vertical? Qual dos dois? Esse daqui representa ou esse daqui? A visão vertical, aquela de cima para baixo, que você não vê os lados. Qual dos três desenhos representa a planta desse lugar? Daí lembra da planta que a gente acabou de ver aqui? Qual desses desenhos vão representar a planta? Daí tem aqui, ó, elabore no espaço a seguir a legenda dessa planta. Qual dessas daqui usaria uma legenda? E se você fosse fazer uma legenda para uma dessas plantas aqui, o que você colocaria? O que tem nesse desenho que você pode colocar, que você viu que tem nesse desenho aqui, ó, nessa legendinha aqui, ó. Você vai vir aqui, você vai analisar como que é a legenda, você vai vir aqui, vai ver, lembra que a gente falou? Avenidas, ruas, e daí você vai vir aqui, você vai ver se aqui tem avenida, tem ruas, e você vai colocar, vai escrever e vai fazer uma legenda. Observe a planta a seguir. Então, aqui é uma planta e aqui é a legenda dela. Lembra que eu falei que toda planta tem uma legenda? Então, vocês vão fazer essa daqui, ó. Que elementos foram representados nessa planta? Como você sabe disso? Então, você vai vir aqui e você vai ver o que tem na legenda. Daí, você vai encontrar aqui na planta e você vai escrever aqui. Que elementos foram representados aqui? O que você viu aqui que tem na legenda? Como você sabe disso? Como que você viu? Como que você leu essa legenda aqui? Né? Você leu, como que você viu? Será que você viu pelo desenho? Como que você conseguiu ver o que tem aqui que está aqui? É só você pensar um pouquinho que tá facinho. Bom, aqui, observe as imagens 1 e 2, elas mostram o mesmo lugar. Então, aqui, ó, você vai ter escola, loja, hospital. Nossa, é a mesma coisa que a gente viu lá nas visão aqui, ó, nessa aula aqui, ó, lembra? Ó, qualquer coisa você volta aqui na página 22 ou você vê aquele meu vídeo que eu coloquei para você, tá? Explicando o que é visão. Daí, observe a imagem 1 e 2. Elas mostram o mesmo lugar? Daí, essa visão aqui, qual visão que é? A visão que a gente consegue ver de cima e do lado. Essa visão aqui, será que ela está mostrando, representando o mesmo lugar ou não? Será? A gente vai olhar, vai analisar tudo certinho, tá bom? Lembrando que a visão vertical a gente não vê os lados, tá? Qual das imagens mostra esse lugar em visão vertical? B. Qual das plantas abaixo representa o lugar mostrado na imagem 2? Então, vocês vão pegar e vão responder
essa página aqui também, tá? Daí vocês vão vir aqui na página 28, vocês vão ler aqui, leia e responda. No bairro onde Lucas mora, serão construídos um shopping center e um supermercado. Observe na planta 1, que é essa daqui, ó, planta 1, como é o bairro atualmente. E na planta 2, que é essa daqui, é como ele ficará depois da construção do shopping center e do supermercado. Então, o bairro é desse jeito aqui, ó. Depois ele vai ficar desse jeito aqui. Daí tem a legendinha aqui, ó. Toda vez que a gente trabalha com planta, a gente tem a legenda. Daí vem aqui as perguntinhas. Vamos lá. O que há no local onde o shopping center será construído? O que há no local onde o supermercado será construído? E a terceira, o que acontecerá com esses elementos que você citou? E a D, em sua opinião, essas mudanças trarão vantagens aos moradores? Então, a gente vai analisar a número 1, que é onde é o bairro. Depois aqui o bairro com shopping center, com supermercado. Daí a gente vai analisar, tá? Aqui olhando a legenda, tudo que tinha e tudo que foi colocado. E daí vocês vão responder essas alternativas aqui, tá bom? Vocês vão ver que aqui no primeiro, você tem uma área verde aqui, ó, né? Que representa que é uma praça. E depois que for construído, será que vai ser bom? Porque daí, olha só, vai sair essa área verde aqui, ó. O que vai vir para cá? O que tá aqui na legenda? Então, você vai analisar se tudo isso vai ser bom para os moradores, o que vai acarretar tudo isso, a vinda do shopping center e do supermercado para este bairro, tá? E daí a nossa última atividade aqui da página. Observe a foto e a planta que representa o lugar mostrado na foto, depois complete a legenda da planta. Então, vocês vão observar a foto e a planta, né? Então, essa daqui é uma foto e essa daqui é a planta, tá? E daí vocês vão completar a legenda da planta, tá? Então, vocês vão pegar essa legenda aqui e vão completar, ó. Aqui tem árvores, tem lago, tem pedriscos, tem pavimento. E o que mais que tá faltando aqui, ó? O que mais que você vê aqui, que está faltando, que não está nessa legenda aqui, tá? Então, é isso daí. Qualquer dúvida, é só chamar. Não é difícil, tem que só prestar atenção e voltar o vídeo, tá? Quantas vezes vocês tiverem dúvida. Então, a gente sempre vai lembrar que a gente começou aqui, ó, na nossa visão, na nossa paisagem, tá? A nossa visão oblíqua, que a gente vê sempre os lados aqui, e depois a gente descobriu que a gente tem a nossa visão vertical, que é essa daqui, que a gente não consegue ver os lados, tá? Daí a gente vem aqui e a gente aprendeu o que é uma planta, né? A gente viu aqui uma planta de um município, né? Que essa foto foi tirada bem lá de cima, tudo pequenininho, a planta, e a gente descobriu que toda planta tem uma legenda e que a gente tem que saber olhar e analisar a legenda para a gente descobrir o que tem na planta. Não é difícil, é só você olhar tudo aqui, ó, certinho aqui, ó, que toda corzinha que tiver aqui, vai estar escrito o nome, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijos e até a próxima.